Bom pessoal, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho, analisando duas problemáticas desses versículos aqui de Josué, que um rapaz estava conversando comigo no privado, no WhatsApp, e eu achei interessante a gente dar uma analisada, que realmente é um texto bem confuso um pouco, tá bom? Só dar um aviso rapidinho aqui antes de começar o vídeo, pessoal, que nós já estamos finalizando outubro, né? Estamos quase chegando em novembro, e todo mundo sabe que eu tenho uma lista aqui só para membros do canal, né? Que são os vídeos pagos, né? Onde a pessoa colabora com R$10 por mês. Eu tenho um montão de... já tem 100 vídeos aqui, tá? Inclusive toda a análise de Paulo, tudo, um montão de coisa, o Velho Testamento inteiro. Eu tinha dado uma analisada no começo do ano, tá bom? E um montão de coisa. Então quem quiser participar, aproveita que já está terminando o ano, quem não está na lista ainda, até porque são poucos que estão, porque ano que vem eu vou mudar esse valor, tá pessoal? Eu já deixei o ano inteiro a R$10, mesmo tendo falado que ia deixar mais, e mesmo assim muita gente não participou. Então eu vou manter esse valor só até o final do ano, tá? Aí ano que vem já vai ser outro valor, tá? Então quem quiser aproveitar, ver os vídeos aí que tem um montão de tema interessante aí só para membros, aproveita enquanto está no final do ano. Ninguém é obrigado, é claro, mas fica aí a sugestão para quem quiser participar. Até porque também é uma forma simbólica, né, de colaborar também com o canal, tá bom? Já que quando a gente pede like, coisa que é de graça ninguém dá, então quem quiser participa, tá bom? Então vamos lá. Aqui em Josué 10, 12, 14 é uma narrativa após aquela batalha em que o sol e a lua param, né? Vamos ler aqui, ó. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazer, ou livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não apressou-se em pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Tá? Então esse amigo aqui do WhatsApp, ele observou duas problemáticas aqui nesse texto. Primeiro aqui, ó, que dá a entender que Deus nunca tinha ouvido a voz do povo antes, porque ele fala assim, ó, e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor a voz de um homem. Tá? Essa é a primeira problemática do texto. O autor está falando que Deus nunca ouviu a voz de ninguém antes, porque nós temos aqui evidências na Bíblia que sim, que nem aqui em Êxodo 2:23, ó, e ouviu Deus o seu gemido. Então Deus já ouviu a voz de homens antes. Então ali o texto não seria bem disso que o autor estaria falando. No contexto, o dia que nunca houve semelhante, nem antes nem depois, não se refere a Deus ter ouvido a voz de Josué, mas ao fato do sol ter parado na batalha. Então o que o autor está falando, que não houve um dia semelhante a este, é referente ao sol ter parado, porque o sol nunca parou na terra, nem a lua. Então ele diz assim, ó, e o sol se deteve, a lua parou, aí aqui em vermelho, ó. O sol, pois, se deteve no meio dos céus e não se apressou-se a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois. Por qual sentido? No sentido do sol ter parado. Aí como o texto é meio confuso, aí ele só complementa aqui, ó. Ouvindo, pois, o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Mas o que ele está falando aqui no contexto é que nunca teve um dia em que o sol e a lua tenham parado. Tá bom? E a segunda problemática é que dá a impressão nesse texto que Josué deu uma ordem para Deus. Porque o texto dá a entender que sim, ó. Se você pegar aqui no versículo 12, diz assim, ó. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Então Josué fala ao Senhor, e na presença de todos ele diz, ó, Sol, para, lua, se detenha. Então dá a impressão que Josué está dando uma ordem. Aí faria sentido assim o texto onde nunca houve um dia como esse em que o Senhor atendeu, né, obedeceu a voz de um homem. Tá bom? A Bíblia de Jerusalém, inclusive, ela traduz como obedeceu ali. Um dia em que Deus obedeceu a voz de um homem. Por isso que o texto fica meio confuso, porque o verbo chamar ali, que é ouvir, né? Inclusive é de chamar que vem aquele lá do Shema, né, do judeu, né? Shema Israel, só que aqui é chamar. No texto tem esse sentido, atender, obedecer. Mas uma tradução mais coerente seria atender e não obedecer. Porque Josué, no contexto, ele não deu uma ordem, ele falou a Deus, ele não ordenou a Deus, ele só falou a Deus. O falar a Deus é comum na literatura hebraica no sentido de prece, pedido. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre esta congregação. Então era muito comum no período dos patriarcas os homens falarem com Deus, o que não quer dizer que seja uma ordem. Mas aqui esse texto aqui ele fica um pouco confuso mesmo, então realmente dá a entender que Deus obedeceu Josué, mas eu acho que uma tradução mais coerente seria atendeu, porque Josué ele fala ao Senhor, como Moisés falou aqui, ó, e outras referências que nós temos na Bíblia, e aí Deus atendeu a voz de um homem, ou seja, ele atendeu no sentido de atender o apelo de Josué, tá bom?
Mas só para deixar claro, a Bíblia de Jerusalém traduz como obedeceu, tá, pessoal? Então, analise aí e tirem suas conclusões, tá? Porque o texto realmente fica bem confuso, ele é bem ambíguo mesmo. Agora, será que ali realmente foi a única vez, então, talvez por isso ele tenha falado que nunca houve um dia como esse? Também é uma hipótese. Mas como é um texto meio confuso, é difícil a gente bater o martelo, tá bom? Então tirem suas conclusões. Paz a todos.